Há quase 50 anos atrás, onde hoje existe essa viela com essas escadarias, havia um caminho, uma pequena trilha, por onde as pessoas passavam, principalmente quem morava nas chácaras que havia nesse lugar. E naquele tempo, uma família vivia aqui, e essa família tinha uma menina com mais ou menos 13 anos de idade. Aquela menina era bem vermelha, cabelos avermelhados, tinha até pintas no rosto, com manchinhas vermelhas. Era tão vermelha que o seu apelido era Coloral. E era esta menina que sempre passava por esse caminho. Ela descia por este lugar e ia até um local onde existe uma mina d'água, enchia suas vasilhas e depois voltava pelo mesmo lugar, seguindo o caminho de volta para a sua casa. Naquele tempo era bem tranquilo por aqui, não havia maldade. As crianças podiam brincar tranquilamente pelo meio do mato, que nada de mal aconteceria a elas. Mas, infelizmente, uma crueldade aconteceu na vida daquela menina. Uma certa vez ela desceu sozinha até a mina para buscar água e ela nunca mais voltou. Ela foi na hora do almoço e à tardezinha ela ainda não tinha retornado. A mãe da Coloral ficou preocupada, esperou o pai chegar lá da roça e comentou com ele. O pai, então, antes mesmo de entrar na casa, saiu rapidamente, desceu correndo pela trilha que havia aqui neste lugar e foi até a mina d'água. Chegando lá, o pior havia acontecido com a Coloral. Ela estava caída na beira da água, despida, e aparentemente sofreu violência sexual. E ela estava sem vida. Aquele pai entrou em desespero, começou a gritar. Seus gritos eram ouvidos longe. Os vizinhos, preocupados, saíram de suas casas e correram até aquela mina d'água para ver o que estava acontecendo e encontraram aquele pai chorando com a menina nos braços. Os amigos, conhecidos daquele homem, comovidos com a sua dor, carregaram a menina e ajudaram o homem também a voltar para a sua casa. E aquele lugar se encheu de tristeza. Nunca mais aquela chácara, aquele caminho foi o mesmo, cheio de tranquilidade e de alegria, e todos começaram a viver com medo neste lugar. Coloral tinha uma cachorrinha com o nome de Mancha, e ela tinha uma mancha no meio dos seus olhos. Talvez daí tenha vindo o seu nome, Manchinha. E essa cachorrinha estava com a Coloral no dia daquela fatalidade. E passando alguns dias, aquela cachorrinha que era dócil, muito carinhosa, brincalhona, não atacava ninguém. E o que chamou a atenção foi que toda vez que um fazendeiro que morava perto dessas terras, quando ele passava a cavalo buscando algumas vacas ou algum animal que fugiu da fazenda, e ele precisava vir até esse lugar para procurá-los, quando ele passava perto da cachorrinha, da Manchinha, ela ficava muito revoltada. Aquela cachorrinha ficava furiosa, ela se transformava. Ela queria de toda forma atacar aquele fazendeiro. Mas ele passava a cavalo e fingia que nem era com ele e ia embora. Mas aquilo começou a chamar a atenção da família da Coloral e também de alguns vizinhos. E todos ficavam questionando: o que acontece com a Manchinha, que toda vez que ela vê esse fazendeiro passar por aqui, ela fica revoltada dessa forma? Mas nunca passou na cabeça deles que poderia ter sido aquele fazendeiro que agrediu a Coloral lá na mina. Porque a cachorrinha estava com ela. Ela só não sabe falar. Mas com certeza ela viu as agressões, os gritos da Coloral, pedindo socorro. E aquilo ficou na cabeça da cachorrinha. Mas alguns dias se passaram e a cachorrinha Manchinha também foi encontrada morta na beira de um caminho. E nunca ninguém descobriu quem foi o agressor daquele animal.
muito menos da Coloral. A polícia foi chamada, eles vieram até o local, fizeram algumas perguntas para os moradores das chácaras vizinhas, mas como não havia testemunha, eles nada puderam fazer e arquivaram o caso. Depois de algum tempo que tudo aquilo aconteceu, a mãe da menina Coloral estava deitada numa noite e ela começou a ouvir os latidos de uma cachorrinha. E os latidos eram iguais ao da cachorrinha Manchinha, aquela mesma cachorrinha que era da sua filha, com a qual a menina brincava. A mulher ficou ouvindo algum tempo. Depois ela se levantou, pegou um lampião, daqueles que usava querosene como combustível, acendeu o lampião e foi lá para fora verificar o que estava acontecendo. A mãe da Coloral ficou parada lá no terreiro da casa ouvindo os latidos daquele cachorro. E aquilo mexia com o seu sentimento. Ela começou a ficar arrepiada, cada vez mais aumentava a saudade da menina. E os latidos daquele cachorrinho não passavam. A mulher saiu lá na trilha e começou a seguir pelo mesmo lugar onde a sua filha transitava durante os dias para buscar água na mina. Ela chegou até perto deste lugar onde hoje existem essas escadarias. E lá do alto ela ficou olhando. E ela viu que lá embaixo, lá perto da mina d'água, ela viu o vulto de uma menina correndo ao redor daquela mina, brincando na grama com uma cachorrinha. E ela teve certeza que se tratava do espírito da sua filha Coloral. E aquela cachorrinha era realmente a Manchinha que estava latindo. E as duas estavam felizes, estavam brincando lá na grama perto da mina. A mulher gritou, chamou pelo nome da menina, gritou o nome da Coloral. Mas naquele momento, no mesmo instante, aquela visão, aquela imagem que a mulher estava avistando, desapareceu daquele lugar. A mulher pensou em descer o restante da trilha e se aproximar daquela mina d'água, mas ela ficou com medo. Ela voltou para casa, acordou o marido e contou para ele o que ela tinha visto naquela noite. E os dois choraram, porque lembraram da menina Coloral. E a saudade invadiu o coração daqueles pais. Depois daquela noite, os pais da Coloral sempre ficavam acordados até tarde, esperando para ouvir os latidos da Manchinha, para assim, talvez, conseguirem ver mais uma vez o espírito daquela menina passando por aquele local. Mas eles nunca mais conseguiram ver aquele vulto que a mulher avistou lá perto da mina d'água. Alguns vizinhos, moradores daquele lugar, disseram também que conseguiram ouvir os latidos da cachorrinha e outros afirmaram que também viram uma menininha passando por essa trilha, seguindo na direção daquela mina. No mesmo lugar de onde a Coloral retirava a sua água. E até hoje, algumas pessoas que moram aqui nesta vila afirmam que nas noites enluaradas é possível ouvir os latidos de um cachorrinho, um cachorro pequeno, e também a risada de uma menina, que parece que passa durante as madrugadas brincando por esse lugar. Muitas pessoas acham estranho uma menina passando sozinha por aqui, somente acompanhada de uma cachorrinha, sem nenhuma outra pessoa adulta junto dela. E alguns já até avistaram o vulto de uma menina dos cabelos vermelhos descendo os degraus desta viela. Ninguém sabe quem é, mas as pessoas contam uma história que no trajeto, um pouco antes da mina d'água, os pais daquela menina tiveram a ideia de plantar urucum. E existem muitas árvores plantadas por aqui que produz esse alimento. Urucum é um alimento, um tempero da cor avermelhada, e todos o conhecem por coloral. E por isso, este caminho ficou marcado como um caminho da tristeza. A tristeza que invadiu o coração daqueles pais que perderam a sua única filha perto da mina d'água. Coloral hoje está na memória das pessoas que passam por aqui e todos se lembram
da menina, mesmo sem tê-la conhecido. Basta somente conhecer a história e olhar para estas árvores de urucum, do qual se tira o alimento coloral.